Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para esse culto que nós oferecemos de louvor ao Senhor. O Salmo 34, versículos 8 e 9, diz o seguinte: Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vós que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Irmãos, essa é uma promessa bíblica e nós acreditamos na Bíblia na sua totalidade, como inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso eu quero convidá-lo a estarmos orando agora nesse momento, agradecendo a Deus pelas suas promessas, agradecendo a Deus por quem Ele é, pelo caráter dele que conhecemos através da sua palavra, pela sua bondade e pelo cuidado que Ele tem tido de todos nós. Vamos orar agora então? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque podemos nessa noite, mais uma vez, estarmos te louvando, te bendizendo através desse culto. Receba, Pai, a nossa oferta de louvor que fazemos a Ti. E, Pai, também, mais uma vez queremos manifestar o nosso reconhecimento da Tua bondade. Obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado pela Tua palavra, que nos faz conhecer um pouco mais a respeito de Ti mesmo, a respeito do Teu caráter, a respeito de quem Tu és. Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos. Receba, Deus, cada momento que vamos passar aqui juntos, não presencialmente, mas com o mesmo espírito, com a mesma intenção de adoração. Ó Senhor, ao mesmo tempo pedimos que Tu venhas nos ajudar, iluminar as nossas mentes e nossos corações, porque precisamos de Ti o tempo todo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos louvar o Senhor agora através de um hino que é uma conclamação ao trabalho. Mãos ao trabalho, crentes. Irmãos, nós fomos chamados para servir. Nós servimos em 3 níveis. A Deus, nós servimos aos irmãos, mas também servimos às pessoas incrédulas. Servimos a Deus através da nossa adoração, através do nosso serviço que prestamos na sua causa, servimos aos nossos irmãos através dos aconselhamentos sábios, das admoestações, das exortações, das palavras que edificam, e servimos também a esse mundo, aos incrédulos, aqueles que não creem em Cristo como seu Salvador pessoal, através da pregação do Evangelho. Então, mãos ao trabalho, crentes. Não há lugar, irmãos, para acomodação. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Por isso, mãos ao trabalho. Vamos louvar o Senhor então.
ter agora um momento de intercessão. Não temos tantos pedidos de oração, mas temos alguns, né, que sempre carecem do nosso acompanhamento e oração. Por isso eu quero convidá-lo a que você tenha esse momento de oração, em que nós nos colocamos diante de Deus como intercessores perante o Pai por aqueles que precisam de algum tipo de ação graciosa de Deus em suas vidas. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos ter acesso a Ti. Obrigado pela reconciliação que tivemos através de Cristo contigo, por esse tão profundo ministério que Cristo exerce sobre a vida dos homens, ó Pai, sobre a humanidade, proporcionando, possibilitando que o homem se reconcilie contigo através da obra da cruz. Obrigado por isso, porque estamos reconciliados contigo, porque temos o nosso relacionamento contigo restaurado, que nós podemos nos achegar a Ti em oração, trazendo as nossas súplicas, trazendo os nossos agradecimentos, colocando diante de Ti tudo aquilo, Pai, relacionado às nossas vidas, mas também relacionado às vidas dos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, pela cirurgia da irmã Alcilene. Ela fez a cirurgia na sexta-feira passada, aliás, sexta-feira retrasada. No sábado já estava em casa. Obrigado porque ela está se recuperando bem, está dando um testemunho firme da sua fé, de como tu fostes benéfico para com ela, ó Pai, ajudando, suportando, dando tudo aquilo que ela precisava para passar bem pela cirurgia. Continuamos a clamar para que Tu continues a abençoá-la no tempo agora de tratamento, dando um novo ânimo, renovando o seu coração, dando forças para enfrentar cada momento, Deus, dos desafios que ela tem pela frente. Coloco diante de Ti a vida da Dora, tome essa vida em Tuas mãos, mais uma vez a sua saúde, que ela esteja se recuperando, continue, ó Deus, a agir de tal forma que ela possa plenamente estar restaurada e em breve também participar conosco aqui dos cultos presenciais como ela tanto gosta, Pai. Pedimos pelo ministério que ela realiza de pregação e oração. Tome, ó Deus, essa vida e use, ó Deus, no cumprimento dessa tão importante tarefa que tu tens dado a ela, ó Pai. Falar de Cristo e orar pelas pessoas. Ó Pai, obrigado porque ela tem se colocado à Tua disposição. Continuamos a pedir pela irmã Janaína também, sua saúde, a sua fé, tudo aquilo que ela precisa para uma vida piedosa, ó Pai, esteja alimentando-a, cuidando, que ela se volte para o estudo da Tua palavra, para a oração, e que ela sinta a Tua mão graciosa sobre ela também, ajudando, ó Deus, nesse tempo de recuperação da saúde e dessa expectativa de uma nova cirurgia. Coloca, ó Pai, diante de Ti a vida da irmã Lourdes, a sua recuperação, da irmã Marilda também. Tome essas Tuas servas em Tuas mãos e que em um breve espaço de tempo elas possam estar plenamente recuperadas, sem nenhum tipo mais de preocupação. A irmã Anacleta também precisa, ó Pai, dos Teus cuidados, juntamente com o irmão Manuel. A vida deles tem tido algumas dificuldades devido à idade. Tome, ó Deus, esses irmãos, ajude-os, ó Deus, a enfrentarem o tempo presente, ampare-os, ó Pai, na velhice. Eles precisam realmente dos Teus cuidados especiais. Obrigado porque a irmã Jaqueline tem melhorado em um aspecto da sua saúde. Ela ainda vai precisar passar por uma outra cirurgia um pouco mais complicada, mas nós entendemos que ela está de acordo, tudo está acontecendo de acordo com a Tua vontade, Tu tens cuidado dela, ó Pai.
Obrigado porque o problema cardíaco dela está sob controle e tem se abençoado de tal forma que os remédios têm surtido o efeito necessário e que o acompanhamento médico tem sido satisfatório. Continuamos a colocar diante de Ti a vida da irmã Rosilane, ó Pai, sua saúde. Ela precisa de um tratamento mais intenso, mais específico. Cuide dela, ajude, ó Deus, nas lutas que ela passa, nas dificuldades que ela enfrenta nesse aspecto, ó Pai. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos, da sua família, dos seus filhos, do seu neto, ó Pai. Ó Senhor, venha ser o supridor, o cuidador de cada um. Coloco também diante de Ti a vida da irmã Janaína, também questões de saúde, mas ela sempre pede pelos seus filhos, ó Pai. Tome, ó Deus, essa irmã, ajude, ó Deus, nos tratamentos que ela precisa fazer. Coloque a Tua mão também sobre a vida dos filhos dela, para que sejam cuidados e, quem sabe, entendam, ó Pai, a importância daquilo que Cristo fez na cruz e a necessidade que eles têm de terem Cristo nos seus corações. Venha converter, ó Deus, esses corações, venha regenerar, ó Pai, essas vidas através do Teu Espírito Santo. Tome, ó Deus, essas vidas em Tuas mãos. Juntamente com a irmã Sirlene, nós nos alegramos pelo nascimento do Nicolas, tataraneto dos irmãos Manuel e Anacleta. Obrigado por isso, ó Pai. São 5 gerações. Como é raro nós encontrarmos esse tipo de situação agora nos nossos dias. Mas muito obrigado, Deus. Abençoe essa criança, abençoe a família, que essa criança cresça bem, com saúde, tem um pleno desenvolvimento, que ela também venha conhecer a Cristo desde cedo na sua vida e possa viver para Jesus. Também, ó Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por aqueles irmãos da nossa igreja que estão sendo vacinados. Sabemos que essa Covid tem ceifado tantas vidas. Obrigado porque até aqui Tu tens protegido os irmãos dessa igreja. Muitos pegaram Covid, outros ficaram numa situação, alguns, melhor dizendo, ficaram em uma situação mais complicada, mas graças a Deus tiveram a saúde restaurada, estão bem. E obrigado porque esses irmãos que agora também estão com Covid, irmãs Sirlene e Viviane e irmão Tiago, mas eles não tiveram nenhum tipo de agravamento e estão se recuperando bem. Continue, ó Pai, a atuar na vida deles, para que eles não sofram tanto com as sequelas que essa doença tem trazido, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu tens nos abençoado, tens cuidado de nós. Obrigado pelas igrejas que têm anunciado a Tua palavra. Eu coloco diante de Ti a vida da família da irmã Giane. Ela é lá do interior de São Paulo, se não me engano, da Cidade Franca, esposa do pastor. Nós estivemos orando por ela, o caso dela se complicou devido à Covid, teve uma melhora, mas aprove a Ti levá-la na noite de ontem, ó Deus. Tome, ó Deus, as vidas que eram próximas a essa irmã. Tome, ó Deus, a vida do pastor. Ela era esposa do pastor da igreja. Cuide, ó Pai, que Teu Espírito Consolador venha ajudar nesse momento. Somente, ó Deus, o Teu poder, somente, ó Deus, a manifestação da Tua graça, consoladora dos corações, pode trazer o alento necessário num tempo tão triste, tão difícil na vida. Tome os familiares dessa irmã em Tuas mãos, também os amigos, os membros da igreja. Ó Senhor, venha ajudar, venha amparar nesse momento. Mais uma vez pedimos que Tu nos abençoes na continuidade desse culto, para que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, com um cântico que diz que há um lugar. Interessante que esse lugar é Jesus. Não tem um lugar melhor para estarmos. Essa é uma figura de linguagem muito rica. Jesus é o melhor lugar para estarmos. Em Jesus nós nos sentimos abrigados. O seu amor nos envolve. Ele nos abraça e nos acolhe próximos ao seu coração. Isso é de suma importância, o quanto nós precisamos de Cristo. Há um lugar, e Cristo é esse lugar, e Ele é tudo o que nós precisamos. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Irmãos, nós temos estudado o capítulo 24 de Provérbios e nós vimos algumas recomendações que o sábio faz relativas às pessoas, né? Nós vimos que o sábio recomenda para que não se inveje o maligno,
Nós vimos as recomendações do sábio sobre família, isso na semana passada, né? Edifique a sua família. E hoje nós vamos ver recomendações dos sábios com relação à sabedoria. Pessoas precisam de sabedoria. Então esteja acompanhando juntamente comigo, lendo comigo até melhor, o Provérbios capítulo 24, versículo 5. Provérbios 24, versículo 5. Nós vimos aqui uma recomendação sobre essa questão de que pessoas precisam de sabedoria, né? E a orientação aqui, né, é bem enfática. Seja uma pessoa sábia. Seja uma pessoa sábia. Então, Provérbios 24, versículo 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Seja uma pessoa sábia. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Irmãos, força sem sabedoria é um desastre, é um poder que destrói as pessoas. Não constrói nada, só destrói. A força sem sabedoria é uma arma de destruição, é uma máquina que mata, é uma máquina que faz devastação por onde passa. O que Deus está dizendo ali, através desse texto, que é melhor a sabedoria do que a força. Eu estava conversando ontem com a minha classe de novos membros e novos convertidos, aliás, na sexta-feira passada, com a classe de novos membros e novos convertidos, sobre essa questão do conhecimento, da informação. A gente sabe que informação, conhecimento, inteligência, sabedoria, isso tudo faz parte do mesmo contexto, né? A sabedoria é alimentada pelo conhecimento, pela informação. Na realidade, a sabedoria é a forma como a pessoa usa o conhecimento que tem, ou a informação que tem. Se vai usar de uma maneira positiva ou vai usar de maneira negativa. A forma positiva de se usar o conhecimento ou a informação, isso chama-se sabedoria. Mas a forma negativa, isso chama-se malignidade. Ok? Isso é coisa de um homem maligno. Só que o que a gente entende, o que eu percebo, é que o diabo gosta que as pessoas sejam ignorantes. Aliás, pessoas ignorantes se tornam excelentes telespectadores de televisão, se tornam pessoas que não pensam direito, ou televisão ou qualquer outra coisa, não é? Se tornam pessoas facilmente conduzidas. Por isso que muitos governos que prezam pelo controle do Estado sobre a população, evitam que essa população tenha um verdadeiro conhecimento. Eles controlam o conhecimento do povo, porque eles sabem que o conhecimento pode libertá-los da tirania do Estado, porque o conhecimento ele faz com que as coisas sejam mais criticadas, aquilo que é colocado para eles como certo, como correto, como essencial, seja criticado. Por isso que muitas vezes nós vemos que há um estímulo para a ignorância, até mesmo no meio educacional. Hoje não se ensina mais tanto quanto no passado, ok? O conhecimento, ele liberta as pessoas de serem conduzidas como gado. Não é? Às vezes eu me espanto
quando vejo algumas reportagens de televisão e as pessoas se utilizam da seguinte informação: foi feito um determinado estudo e aquele estudo comprovou. Muito bem. Aí, devido à nossa ignorância, a gente acaba aceitando, porque foi feito um estudo. Ou então é cientificamente comprovado. Você já ouviu essa frase algumas vezes na sua vida? Ou então os especialistas afirmam. Mas quando você começa a se aprofundar em determinados assuntos, você começa a perceber o seguinte, que aquele estudo não foi feito de forma correta, usou um modelo correto, usou o que se chama de paradigma errado, ok? Então, se o estudo usou uma técnica errada, o método está errado, então o resultado do estudo, consequentemente, será errado. Ok? Quando falam, por exemplo, que a ciência comprova, não é? Irmãos, eu vejo muita tendência nos estudos científicos. E às vezes eu falo para os meus alunos de que muito do que se diz ser verdade científica não passa pelo método científico, não consegue se sustentar quando a pessoa começa a analisar o método usado, o que foi feito ali, não é, para se chegar a algumas conclusões. Então, algumas informações, não é? Algumas verdades que as pessoas dizem ser científicas não são, elas não se sustentam, mas usam esse chavão, né? A ciência comprova, não é? E na verdade a ciência não está comprovando aquilo de forma alguma. Usam essa frase para sustentar uma coisa que não é bem assim. Ou então falam, os especialistas dizem. Aí a gente vai ver que esse especialista é especialista fechado dentro de uma sala. Não é especialista do dia a dia. Ele não está lá em labuta, em laboratório, não está envolvido com pesquisa, mas está fechado dentro de uma sala. Aí faz uma entrevista com ele, ele é um especialista. Esse tipo de especialista não merece crédito. Somente aquele que está lá na frente, realizando a pesquisa, envolvido na discussão, envolvido no problema, que está aprofundando no assunto através de suas pesquisas. Então, temos que tomar muito cuidado. As pessoas, então, os governos, eles tendem a querer controlar as informações, muitas vezes de forma sutil, muitas vezes se dizendo até democráticos, mas eles dizem que dão acesso, mas eles privilegiam determinadas informações e começam a divulgar aquilo em massa, para que as pessoas acreditem nelas. E assim, irmãos, é a narrativa que eles fazem de determinado fato, né? O fato é deixar de lado para que a narrativa seja valorizada. Isso é um assunto que merece uma discussão posterior, mais profunda, mas eu gostaria de dizer para você, meu querido irmão, meu querido amigo, cuidado, né? A sabedoria, ela é mais importante do que a força. Ela é mais importante do que o poder que alguém tenha. Esse poder que um governo, que pessoas têm, não é? Ou têm tido ao longo da história, são os que originam, por exemplo, as guerras loucas que a gente tem aí, por motivos não tão claros muitas vezes, guerras sangrentas, não é? Simplesmente para demonstração de poder,
simplesmente para demonstração de força. Logicamente que isso é devido à falta de sabedoria. Então a palavra de Deus está dizendo que no reino dele, o sábio, ele é mais forte do que qualquer homem poderoso, qualquer homem que demonstra muita força. Aquele que detém conhecimento, ele acaba se tornando mais destacado, de acordo com os valores do reino, do que aquela pessoa que tem força bruta, né? Que tem força física. Irmãos, eu entendo que o crente, durante décadas ou centenas de anos, talvez até por causa da idade das trevas, ele foi considerado, e tem sido ainda considerado por muitos, um ignorante, uma pessoa sem conhecimento, sem informação e até mesmo sem sabedoria. Mas eu percebo que quanto mais eu estudo a palavra do Senhor, mais eu começo a ter uma leitura aprofundada da nossa realidade. Mas eu entendo o que está acontecendo. Isso porque eu olho, faço uma leitura das coisas do momento em que eu vivo através da ótica divina, pela lente da Bíblia. Isso me faz entender as coisas, enxergar as coisas de uma forma muito mais clara. Então, aqui, o crente que se entrega a se aprofundar nas verdades de Deus, ele acaba adquirindo muito mais sabedoria do que muitas outras pessoas. Então, a sabedoria, o conhecimento, talvez seja a maior força. Aliás, eu vou reformular. É a maior força que se tem. Maior força do mundo. Maior do que a própria bomba atômica, do que a bomba de hidrogênio, né? Mas se você perceber bem, são as ideias que governam o mundo. Não é o poder. Muitas vezes o poder é usado para implantar uma ideia, para sustentar uma ideia. Mas antes da força vem a ideia. Então são as ideias que governam o mundo. Mas quando o forte assume qualquer posição de liderança, às vezes liderança de um país, sem sabedoria, acaba fazendo do seu governo um reino de opressão. Eu me lembro muito de Roboão, filho de Salomão, que em vez de seguir o conselho dos anciãos, o conselho sábio dos anciãos, quis seguir o conselho dos jovens, que eram seus amigos na época, e devido a isso, devido a esse conselho imprudente que ele seguiu dos seus amigos, o reino foi dividido. Das 12 tribos de Israel, 10 formaram o reino do norte e 2 ficaram com Roboão, formando o reino do sul. As 2 tribos foram Judá e a tribo de Benjamim. Então eles formaram o reino do sul, mas outras 10 tribos então se dividiram, formando o reino do norte. E desde então muitas desavenças, guerras aconteceram entre esses 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Mas por outro lado, quando uma pessoa governa com sabedoria, quando a sabedoria tem maior lugar do que a força num determinado governo, então acaba se estabelecendo um reino de justiça e paz. Então, busque a sabedoria. Sabedoria, o conhecimento é melhor do que a força. Mas nós também temos aqui uma outra instrução no versículo 6. Pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. O versículo 6. O versículo 6 fala assim: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória.
Quem sai à guerra precisa de orientação, né? Essa é uma atitude prudente. Quem sai à guerra precisa ser prudente. Quem não planeja uma ação, planeja falhar. Isso é um ditado que se diz em alguns lugares. Então, a pessoa que sai à guerra, ela precisa fazer planejamento, ela precisa de orientação, ela precisa de instrução, não é? E aqui está falando, então, que na multidão de conselheiros há a vitória. Quando a pessoa busca vários aconselhamentos, aí a vitória é certa. Observe, irmãos, quem está dando essa instrução é Salomão. Ele está dizendo o seguinte: busque pessoas que sejam conselheiras sábias. Busque pessoas que sejam conselheiras sábias. Ah, se o seu filho Roboão tivesse ouvido esse conselho do seu pai, ele teria um reino de prosperidade, de justiça e paz. Mas ele não buscou pessoas que pudessem dar conselhos sábios. Quantas vezes nós nos cercamos de pessoas que não nos ajudam em nada nesse sentido? Quantas vezes você está se envolvendo com pessoas que não vão te abençoar com conselho sábio em nenhum momento? Então não vale a pena gastar o seu tempo, desperdiçar o seu tempo com pessoas que não vão te ajudar. Salomão era filho de Davi. Davi era foi um grande guerreiro, um estrategista, um homem muito vitorioso nas guerras que ele teve, que ele enfrentou, que ele batalhou durante a sua vida. Então Salomão, logicamente, devido ao aprendizado que teve com seu pai, ele sabia que ir para uma guerra sem planejamento, sem as medidas adequadas de prudência, era ir a caminho da derrota, acabaria se tornando numa missão suicida, né? Então Salomão está entendendo que é preciso, sim, tomar medidas certas de prudência, buscar as orientações. Salomão sabia então da necessidade de ter sábios conselheiros no seu reino, acompanhando as suas decisões. Nós precisamos, irmãos, de conselheiros sábios, nós precisamos de conselhos prudentes para alcançarmos a vitória nos muitos empreendimentos que temos em nossas vidas. Sentar com alguém, ouvir as pessoas, buscar conselhos para que a melhor decisão seja tomada. Então a sabedoria está na multidão de conselhos, né? Na multidão de conselheiros. Busque então várias pessoas, busque se cercar de pessoas que sejam conselheiros sábios, né? Porque aquilo que nós fazemos, ou melhor, aquilo que nós pensamos, determina aquilo que nós fazemos, ok? Os nossos pensamentos, eles dirigem as nossas ações. Os nossos valores e pensamentos, os valores estão muito relacionados àquilo que a nossa mente está sendo ocupada, ou com aquilo que está ocupando a nossa mente. Então, os nossos valores regem, orientam as nossas atitudes. Então, nós acabamos sendo aquilo que nós pensamos. Então, meu irmão, por isso que se cercar de conselhos sábios, pessoas que tragam pensamentos corretos, isso vai te ajudar a tomar a melhor decisão perante os desafios que a vida acaba te trazendo ou nos trazendo. Então nós não podemos caminharmos em direção à vitória
sermos vitoriosos em nossas propostas, em nossos objetivos, em nossos intentos, se nós estamos cercados de pessoas que não são sábias, de pessoas que são insensatas. Nós não podemos ser vitoriosos se nós formos imprudentes. E a prudência nos orienta, a prudência nos leva a buscarmos gente que nos vai ajudar com conselhos sábios. Nós precisamos ser, então, sermos ensinados por sábios. Eu vejo que muitas vezes as pessoas são muito orgulhosas, demoram muito a se aconselharem, demoram muito a buscar orientação. Então busque, tenha uma, duas, três pessoas que sejam pessoas de confiança, seus mentores. Converse com elas, busque orientação, busque algum conhecimento, alguma informação de Deus para a sua vida através dessas pessoas. Nós precisamos, irmãos, ser regidos por princípios elevados. Nós precisamos ter princípios maiores do que a maioria dos homens tem. E eu entendo que os princípios bíblicos estão nesse nível, nesse patamar. Dentro desses princípios elevados está esse, que é você se cercar de pessoas sábias, você procurar mentores que sejam sábios, que venham te trazer algum conselho sábio para a sua vida. Nós precisamos ser regidos pelos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai nos orientar na melhor atitude. Eu tenho certeza que essas pessoas sábias que você vai procurar serão pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus e vão te orientar, não pelas suas próprias ideias, mas por aquilo que Deus tem trazido através da sua palavra. Então, procure pessoas que te orientem, que tenham como fonte as palavras redentoras encontradas nas Escrituras. Nós precisamos ter luz na mente e devoção no coração. Luz na mente através da palavra, através de conselhos sábios, e devoção no coração através dessa busca da sabedoria que somente a palavra de Deus e a oração pode nos trazer. Então, não deixe de buscar a sabedoria. Nós ainda temos uma outra recomendação, aliás, uma outra informação, outro princípio, mas agora no versículo 7. Leia comigo, por gentileza, o versículo 7. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Possivelmente a sua versão é diferente, mas diz a mesma coisa. O sábio não alcança a sabedoria. Aliás, perdão. O insensato não alcança a sabedoria. É esse o princípio. Então não queira encontrar na boca de um insensato uma palavra sábia. Isso não está de acordo com a sua natureza. Não queira ter de um insensato, de um tolo, de uma pessoa que se nega a buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus, não queira ter dessa pessoa uma palavra que oriente de forma correta. Você não vai ter, porque ele mesmo, na sua vida, ele não alcança a sabedoria. Muitas vezes, o insensato é uma pessoa que fala bastante até. Muitas vezes uma pessoa que fala bem, que fala rápido até, que é uma pessoa muito falante, chega a ser até irreverente, né? Mas normalmente nessas multidões
ou nessa multidão de palavras do insensato, nós não encontramos muita coisa que preste. Fala muito, mas muito pouco daquilo que ele fala, ou quase nada realmente serve para alguma coisa. E não é difícil, nessas palavras do insensato, vermos espelhada a ignorância dele. Através do muito falar, esse insensato, às vezes, quer transparecer alguém que é sábia, que domina alguma coisa, mas acaba revelando a sua ignorância. Irmãos, o insensato, ou tolo, ou estúpido, são várias palavras que significam a mesma coisa. Essa pessoa não tem a vida regida pela sabedoria, porque ela é alta demais para ele. É alta demais porque ele não se propôs a alcançá-la. Ele não quer abrir mão de algumas coisas para alcançar essa sabedoria. No domingo passado à noite, eu falei de uma história que de fato aconteceu, de uma alpinista, me permitam aqui lembrar mais uma vez, aliás, de um grupo de alpinistas. Essa história é contada no livro. E esses grupos de alpinistas era um grupo amador, então eles não sabiam, não eram experientes em escalada, né, em subir determinada montanha, né? E chegar ao pico, então eles precisavam ser guiados, tinha guias lá que estavam acompanhando e orientando. Então, em determinado dia, né, eles iam alcançar determinado pico, precisavam fazer uma caminhada, e os guias, então, experientes, falaram: olha, vocês precisam levar somente o necessário. Só levem aquilo que é básico, somente o necessário. Mas dentre esses alpinistas amadores, havia um que era atlético, confiava muito na sua força, e ele falou: eles não me conhecem, eu sei quem eu sou, eu tenho condições de chegar lá, eu vou levar o que for necessário. Então ele levou um bolso cheio de snacks, eu ainda não sei o que é isso, mas eu acredito que seja chocolate, então levou um monte de bolsos cheios, levou alguns cadernos, levou câmera, levou até uma caixa de vinho, então levou um cobertor, então levou coisas demasiadas, um peso demasiado para aquela subida. E como ele se achava muito atlético, né, ele se propôs lá no coração: eu vou na frente, vou chegar primeiro e vou mostrar para essas pessoas como eu sou. E os outros, então, juntamente com os guias, foram caminhando a passos lentos para chegar, então, no mesmo local, não é? Para alcançar o objetivo, o topo daquela montanha. Conforme eles iam caminhando, irmãos, eles viam os objetos deixados para trás por aquele homem que se considerava o tal. Eles encontraram lá o cobertor, encontraram a caixa de vinho deixada para trás, encontraram os alimentos que ele havia levado, né? Por fim, encontraram até a câmera que ele havia levado. Ele chegou ao cume da montanha, mas somente depois que deixou para trás tudo aquilo que era desnecessário. Irmãos, para alcançarmos alguns objetivos na vida. E no domingo eu usei essa ilustração para me referir à grande ordem de Jesus, que é o de fazer discípulos. Nós precisamos, para alcançar esse objetivo, para o cumprimento dessa missão, nós precisamos muitas vezes abandonar
aquilo que é desnecessário. Por que o insensato ele não alcança a sabedoria? Por que ele acha que a sabedoria é alta demais para ele? Porque ele não está disposto a deixar para trás aquilo que é desnecessário. Muitas pessoas olham para a conquista de outros homens, desejam até ser iguais a eles, invejam a posição que eles têm, mas não estão dispostos a fazer o que eles fizeram para que eles chegassem até esse ponto. A sabedoria é alta demais para o insensato por esse motivo. Ele não está disposto a buscá-la, a adquirir conhecimento, não está disposto a abrir mão dos prazeres da vida para ter aquilo que é de mais precioso, a sabedoria. Ele gosta da mediocridade, é a ética subterrânea, é a ética do mais baixo, né? E o nosso mundo, irmãos, ele é tomado pela mediocridade. As pessoas fazem para o cafezinho, né? Se eu posso tirar 90, 100, mas eu sou aprovado com 50, então eu vou fazer por 50, para tirar 50. Eu vou me preocupar em tirar 50. Irmãos, não é assim que Deus quer. Deus tem uma ética mais elevada para a vida humana. E em Cristo, pela graça de Cristo, e Cristo em nós conseguimos alcançar os propósitos de Deus para nós. Mas o insensato, ele faz a opção pelo comportamento errado, né? Ele faz a opção pela desonestidade, ele faz a opção por aquilo que não agrada a Deus, ele faz a opção por aquilo que é mais fácil, mesmo que seja errado. Então, por isso que o insensato não alcança a sabedoria. Mas tudo que o insensato, algum tipo de vantagens que esse insensato possa adquirir na sua vida, serão no final pura perda, porque um dia ele vai ser chamado a juízo, ele vai ter que prestar contas por todas as escolhas que fez na vida, como todos os homens um dia estarão perante o trono de Deus, o Bema, como é chamado, para prestar contas das suas obras, das escolhas que fizeram. Nesse dia em que esse insensato vai prestar contas das suas escolhas, dos seus atos, das suas obras, nesse dia a sua máscara vai cair. Nesse dia, tudo aquilo que ele fez às escondidas será conhecido por todos. Nesse dia, ele vai perceber de uma maneira muito profunda e final, porque não haverá mais oportunidade, que tudo aquilo que ele fez realmente não valeu nada, era pura vaidade, coisa inútil. Mesmo as palavras arrogantes que ele tenha pronunciado ao longo da sua vida serão transformadas em um silêncio absoluto, como se dizia na antiguidade, um silêncio sepulcral. Isso porque ele abriu mão da sabedoria. Por isso, meu querido irmão, o insensato não alcança a sabedoria, mas você, meu querido amigo, meu querido irmão, você tem a possibilidade de alcançar a sabedoria. Abra mão de tudo aquilo que é desnecessário para alcançar essa sabedoria. E eu quero encerrar então esse estudo dessa noite somente com mais um tópico. E esse tópico está relacionado aos versículos 13 e 14 de Provérbios 24. Provérbios 24, versículos 13 e 14.
Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Irmãos, esse texto é um texto de esperança, que aponta para o futuro daquele que busca a sabedoria, né? Por isso que esse tópico traz a seguinte ideia: o futuro da pessoa está ligado à busca da sabedoria. O futuro da pessoa está ligado à busca da sabedoria. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, como será o seu futuro tem a ver com o quanto você busca ou não a sabedoria. Nós encontramos então 4 verdades sobre a sabedoria nesse texto. Em primeiro lugar, a sabedoria tem sabor, não é por isso que o versículo 13 diz assim: coma mel, meu filho, é bom o favo, é doce ao paladar. Então a sabedoria, ela é doce ao paladar como o mel, né? Então sábio é aquele que se deleita na sabedoria. Para o sábio, a sabedoria não é algo amargo. Para o sábio, a sabedoria ele cai tão bem como aquele favo de mel, não é? Às vezes eu vejo aqueles episódios de pessoas que precisam sobreviver em lugares sozinhos, abandonados, né? Em lugares remotos. E algumas vezes eles encontram lá uma colmeia com aquele mel, né, pingando assim, e eles arrumam um jeito para poder alcançar aqueles favos de mel, e aqueles favos de mel, eles acabam reabastecendo a pessoa com energia, com proteínas, com tudo aquilo que precisa para a sabedoria. Mas é interessante ver como que eles desfrutam daquele favo, daquele sabor, não é? Como que eles se deleitam naquele momento em que alcançam aquele favo. Irmãos, para o sábio, essa é uma ilustração muito própria. Para o sábio, quando ele se deleita na sabedoria, da mesma forma como as pessoas se deleitam ao desfrutar gostosamente de um favo de mel. O sábio sente prazer na sabedoria. Talvez um forte indicativo para a sua vida, se você é ou não uma pessoa sábia, é você perceber o quanto que você sente prazer com a sabedoria. Eu sei que tem muita gente que detesta estudo bíblico. Eu sei que tem muita gente que, na mesma da igreja, e a gente nunca vai ter 100%, né? Que abre mão de estar numa EBD de manhã, ou de assistir um estudo bíblico online, na quarta-feira, até mesmo no sermão de domingo à noite, porque na realidade não busca tanto a sabedoria quanto devia. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, com muito respeito, amor e carinho, eu quero dizer que está faltando sabedoria na sua vida. Você está agindo como insensato. Cuidado, cuidado. Isso pode revelar um coração não transformado. Cuidado. O sábio, ele busca a sabedoria, sente prazer. Você sente prazer na palavra do Senhor? Quando você abre a palavra do Senhor e recebe dele uma instrução, você sente prazer nisso? Você sente prazer quando você ouve uma palavra, alguém explicando a palavra, aquilo faz sentido, cai no seu coração. Você sente prazer com isso? Porque isso revela se o seu coração é sábio
ou não. A sabedoria, então, precisa ser palatável, doce ao paladar, precisa causar prazer no seu coração. Mas a segunda verdade que nós aprendemos sobre a sabedoria aqui é que a sabedoria tem ricos nutrientes para a alma. Olha só o início do versículo 14. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. A gente sabe que o mel, irmãos, ele traz muitos nutrientes para o ser humano, nutrientes importantes para o ser humano. Então, ele é saudável. O mel é saudável. Da mesma forma, a sabedoria é saudável para a pessoa. Ela, ao mesmo tempo que é agradável ao paladar, ela também faz bem para a alma. A alma fica saudável, a alma fica robustecida, a alma acaba tendo a sua musculatura da alma tonificada. Então não é qualquer coisa que abate alguém que se alimenta da sabedoria, porque ela é saudável, ela fortalece as nossas emoções. Como é importante, como é necessária a sabedoria. Sabedoria enche o coração de doçura, a sabedoria enche a alma de um santo prazer, traz saúde para a alma. Então, desfrute bem da sabedoria. Uma terceira verdade que nós encontramos nesse texto sobre a sabedoria diz assim: certamente haverá futuro para você. Uma segunda parte do versículo 14. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. Irmãos, a sabedoria produz bons frutos. Aquele que encontra a sabedoria, ele sabe bem para onde caminha. Ele consegue perceber que terá um bom futuro. Agora, aquele que não escolhe a sabedoria, ele sabe que está indo para um lugar, para um futuro ruim, para um lugar de tristeza, para um tempo de sofrimento. Então, os frutos da sabedoria são todos bons. Não há fruto estragado, ruim, podre na sabedoria. Todos os frutos da sabedoria são bons. Aquilo que a pessoa vai desfrutar, aquilo que ela vai colher de frutos da sabedoria, são todos agradáveis e necessários para a alma. Então, quem encontra a sabedoria acaba marchando firmemente para um futuro feliz, um futuro cheio de bem-aventuranças, bem-aventuranças vindas de Deus para a sua vida. Escolha a sabedoria e saiba como será então o seu futuro. Mas, em último lugar, uma última verdade que nós encontramos a respeito da sabedoria é que a sabedoria jamais decepciona. Olhe comigo, leia comigo por gentileza a terceira parte do versículo 14. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. A esperança do sábio não será frustrada. A esperança daquele que busca a sabedoria não será frustrada. A esperança do sábio não é algo insano, não é algo irreal, uma utopia, não é? A esperança do sábio é uma realidade para ele, porque a sabedoria o conduz para essa realidade. Irmãos, a sabedoria que a gente encontra na palavra do Senhor
nos garante um futuro feliz. Nós temos certeza que não iremos ser decepcionados quando chegarmos a esse futuro. O sábio caminha neste mundo com segurança, mas ele caminha em direção ao futuro. Enquanto está aqui, ele caminha com segurança, mas no futuro ele será recebido na glória. Nós sabemos que a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é Jesus. Em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos para um viver sábio, seguro e feliz nesta vida. E finalmente para uma eternidade cheia de glória. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que nós possamos buscar essa sabedoria que é tão necessária para a nossa caminhada aqui, mas também para o futuro cheio de bem-aventuranças. Vamos orar então? Obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu tens nos instruído, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai. Quem sabe alguém tenha sido despertado através desse estudo a buscar de forma mais acirrada, a buscar com maior intensidade a sabedoria, sabendo abrir mão de tantas coisas que não levam a nada nessa vida, são peso morto, são coisas desnecessárias. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos a encontrarmos a Cristo em todo o tempo e nele buscarmos tudo aquilo que precisamos conhecer para termos um caminhar seguro, para termos uma esperança feliz. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como os irmãos estão cientes, nós voltamos sim a termos um grupo maior de irmãos em nossos cultos. E agora nós estamos abrindo a inscrição para um grupo maior. Eu quero incentivar você, membro da igreja, se você pode estar presente, logicamente se você quiser. Quando eu falo assim, você quiser, a única outra alternativa para você não estar presente nos cultos é, de fato, uma preocupação que você tenha com algum tipo de contágio. Isso é até bem entendido, ok? Embora nós entendamos que possivelmente não há lugar mais seguro do que na igreja. Ocorre o distanciamento social, as pessoas antes de entrar na igreja passam por um tapete que vai limpar os pés dessa pessoa, tapete antipediluviano, cheio de cloro. Então a pessoa vai poder bater os pés ali, limpar antes de entrar na igreja. Tem álcool em gel, tem medição de temperatura, os sanitários são constantemente asseados, higienizados após o uso. Então ainda é um ambiente seguro. Mas se apesar disso tudo você ainda não se sente em condições perfeitamente seguro de estar presente, eu até entendo. Mas eu entendo que se você frequenta outros ambientes de trabalho, festas, aglomerações, e só sente dificuldade de vir à igreja, eu acredito que esse seja um raciocínio errado. Então, se você pode vir à igreja, venha, esteja nos cultos. Os cultos presenciais vão te ajudar na saúde da sua alma e também nos enfrentamentos que os desafios da vida nos trazem, ok? Os cultos de manhã, às 9 horas e à noite. De manhã nós teremos somente as EBDs. Então teremos classe dos adultos, teremos também a classe dos jovens, teremos a classe dos adolescentes, dos juniores, das crianças e do prézinho, ok? Após a EBD, as pessoas, os alunos vão chegar na igreja, vão direto para as suas classes, lá haverá distanciamento, as inscrições precisarão ser feitas
Após a EBD, então, todos estarão dispersados para as suas casas, ok? Então, não se preocupem, porque nós vamos evitar, por enquanto, por mais um ou dois domingos, as aglomerações no templo. Teremos, sim, uma reunião maior no templo à noite, no culto da noite, mas estamos limitando as inscrições. Faça a sua inscrição para participar do culto da noite. Essa inscrição prévia faz com que nós arrumemos os locais, as cadeiras ali no nosso salão de culto, de tal forma que haja o devido distanciamento. Por isso que a inscrição prévia é tão necessária que seja feita. Então, a inscrição do membro da igreja é até amanhã, quinta-feira, e após esse dia nós abriremos as inscrições para aquele que não é membro da igreja, é um visitante, não é ou de outra igreja, ou de nenhuma igreja, que não faça parte de nenhuma igreja evangélica, e esses visitantes sempre serão muito bem-vindos. Tá bom, irmãos? Espero que essas informações estejam sendo esclarecedoras. Nós temos percebido que, embora o número de leitos do CTI esteja ainda muito alto, mas o nível de contágio em Friburgo está baixo. Por isso que nós entramos na bandeira laranja, né? O Estado, então, decidiu que a nossa bandeira seria laranja, porque muita gente que tem ocupado os leitos nos hospitais de Friburgo são gente de fora da nossa cidade, né? Por isso que estão ocupados. Então, o nível de contágio em Friburgo deu sim uma caída. Se você deseja entregar o seu dízimo ou a sua oferta através de uma movimentação bancária, através do banco, aí estarão as informações necessárias. Você fazendo assim, né, se for facilitar a sua vida, aí está, né, a informação. Se você tem alguma dificuldade de vir à igreja, faça contato conosco, que nós iremos ajudar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até domingo em